A Alemanha é reconhecida não apenas por sua excepcional habilidade em engenharia, mas também por sua cerveja icônica, salsichas saborosas e história complexa. Nos últimos anos, a Alemanha ascendeu para se tornar a terceira maior economia globalmente, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos, ultrapassando um Japão estagnado. Além disso, destaca-se como a economia mais influente e robusta dentro da União Europeia. O alicerce do sucesso econômico da Alemanha reside em sua capacidade de fabricar produtos de alta qualidade. Enquanto os automóveis como Mercedes e BMW frequentemente roubam a cena, eles constituem apenas uma fração da produção manufatureira e do volume de exportação do país. A expertise da Alemanha vai muito além dos carros, abrangendo uma variedade diversificada de produtos engenheirados de alta qualidade, desde aeronaves e dispositivos médicos até centrífugas usadas na energia nuclear. No entanto, apesar de sua reputação ilustre, a Alemanha enfrenta desafios internos e externos crescentes que ameaçam sua dominação industrial. Muitos economistas e analistas alertam para a possibilidade de a Alemanha perder sua posição como potência global na fabricação. Tal cenário marcaria uma mudança profunda nas dinâmicas do comércio nacional e global. Mas será que o fim da dominação industrial da Alemanha é realmente iminente? E se sim, por quê? A resposta está em uma combinação de lutas internas dentro da indústria alemã e pressões externas, como mudanças econômicas globais e avanços tecnológicos. No entanto, mesmo diante desses desafios, existe a perspectiva de que essa transformação possa servir como um catalisador para mudanças positivas dentro da Alemanha. Ao se adaptar às novas realidades econômicas e focar em inovação e sustentabilidade, a Alemanha poderia emergir mais forte e resiliente do que nunca. Então, por que os economistas estão prevendo o fim da dominação industrial da Alemanha? E por que agora? E essa reviravolta poderia, na verdade, beneficiar a Alemanha a longo prazo? Essas são as perguntas que exploraremos para descobrir as potenciais implicações para a terceira maior economia do mundo. À medida que o mundo se abriu para uma cooperação global maior, onde bens e serviços são trocados com mais liberdade entre países em todo o mundo, houve um deslocamento geral em direção aos países fazendo o que fazem de melhor. Um país como a China tem uma população enorme e relativamente capaz industrialmente, uma posição global decente para o comércio e um sistema político que tem sido muito receptivo à rápida expansão, tornando-se assim um centro global de fabricação de baixo custo. Singapura tem uma área terrestre minúscula e uma população relativamente pequena, mas desenvolveu um sistema político muito robusto e está bem no meio da rota comercial mais movimentada do mundo, tornando-se assim um destino altamente competitivo para negócios e reabastecimento. Essas características econômicas levam a algo chamado vantagem comparativa. Por mais que Singapura tente, simplesmente não tem área territorial ou mão de obra suficiente para competir com a grandeza industrial da China. Da mesma forma, sem mudanças radicais na forma como o país opera, nenhuma empresa internacional moverá suas operações para a China porque representa um risco político significativo. Isso significa que a China tem uma vantagem comparativa na produção de bens manufaturados básicos e Singapura tem uma vantagem comparativa na prestação de serviços financeiros e operação como um posto de serviço glorificado para o mundo. Contanto que esses países permaneçam mais ou menos cooperativos entre si, essas forças e fraquezas estão bem, porque Singapura pode comprar bens de consumo baratos da China e as empresas de navegação chinesas podem usar Singapura como uma parada para abastecimento de gás ou como um local para gerenciar finanças internacionais. Em nível individual em nossas próprias economias, nós nos tornamos mais ricos ao nos especializarmos em papéis que fazemos realmente bem e deixar outras pessoas fazerem o mesmo e depois apenas negociar entre nós. A maioria das pessoas não sabe fazer cirurgias em si mesmas, mas tudo bem porque elas podem pagar médicos para fazerem isso com o dinheiro que ganharam com seu próprio trabalho especializado. O livre comércio e o aproveitamento da vantagem comparativa permitem que economias nacionais inteiras efetivamente façam a mesma coisa, o que teoricamente deveria ser ótimo. Os papéis altamente especializados nas economias modernas são uma das maiores razões pelas quais o mundo é tão rico hoje, mas pode haver problemas em escala nacional. Em um nível pessoal dentro das economias, especialmente em economias avançadas e politicamente estáveis, existem autoridades e instituições para resolver disputas. Em nível global, realmente não há a mesma coisa.
Embora existam mediadores como a Organização Mundial do Comércio e a ONU, se um país decidir cortar os laços comerciais com outro, há opções limitadas de resolução além de recorrer ao conflito. Isso destaca a importância de manter uma posição valiosa no comércio global sem se tornar excessivamente dependente dele, um desafio particularmente relevante para a Alemanha, dadas suas forças únicas. A Alemanha conta com uma força de trabalho altamente qualificada, especialmente em engenharia e manufatura, combinada com uma posição geográfica favorável dentro da Europa e acesso à energia barata ao longo das últimas décadas. Esses fatores conferiram à Alemanha uma significativa vantagem comparativa na produção de bens industriais de alta qualidade. Tradicionalmente, ao considerar ganhar uma vantagem econômica na manufatura, o foco muitas vezes se desloca para a redução dos custos trabalhistas, permitindo assim que as fábricas produzam bens de forma mais acessível. Por isso, países como a China historicamente dominaram a manufatura global, mas à medida que os salários aumentam na China, os fabricantes globais buscam alternativas mais baratas, como a Índia. Apesar de ser o lar de alguns dos trabalhadores mais bem pagos do mundo, a Alemanha mantém sua competitividade com centros globais mais baratos devido à natureza de sua manufatura e ao valor que ela produz. Na maior parte da indústria alemã, máquinas e ferramentas avançadas desempenham um papel crucial, reduzindo significativamente a importância dos custos trabalhistas. Fábricas de carros alemães, por exemplo, dependem muito de máquinas automatizadas operadas por alguns trabalhadores altamente qualificados, permitindo-lhes produzir carros em uma escala muito além do que ferramentas manuais básicas poderiam alcançar. Essa ênfase em tecnologia avançada e mão de obra qualificada supera a diferença de custo. Comparativamente, produtos de países como a China frequentemente envolvem montagem manual com ferramentas básicas. Embora existam carros alemães feitos à mão, eles atendem a um mercado de nicho disposto a pagar um prêmio pela superioridade na arte da fabricação. Além disso, a reputação global da Alemanha pela excelência em engenharia é um fator significativo que contribui para sua vantagem na manufatura. Empresas como a Siemens, apesar da escolha infeliz para um vídeo do YouTube, exemplificam isso. Elas fabricam produtos complexos e de alto valor, como centrífugas nucleares, onde a reputação é tão importante quanto o próprio produto. O custo da mão de obra em tais máquinas avançadas é insignificante em comparação com outros custos de entrada, especialmente a energia. Os custos de energia, em particular, têm sido um ponto forte histórico para a Alemanha, beneficiando-se do acesso a gás natural barato da Rússia e Noruega desde meados da década de 1990. Essa fonte de energia confiável e barata fortaleceu a indústria altamente mecanizada da Alemanha. Em essência, a habilidade de manufatura da Alemanha não depende apenas de baixos custos trabalhistas, mas sim de uma combinação de tecnologia avançada, mão de obra qualificada, reputação global e recursos energéticos favoráveis. Sem dúvida, os últimos 2 anos apresentaram desafios significativos, com o aumento dos custos de energia exercendo um impacto mais substancial sobre a manufatura alemã do que os aumentos salariais jamais fizeram. No entanto, isso é apenas a ponta do iceberg em termos de fatores que impulsionam a mudança para longe da Alemanha. A crise energética afetou desproporcionalmente muitas empresas alemãs devido à pesada dependência do país de combustíveis fósseis baratos para alimentar fábricas intensivas em energia. No entanto, o declínio na manufatura alemã antecede essa crise, indicando problemas mais profundos. Para compreender esse declínio, é essencial revisitar o que inicialmente fomentou a vantagem comparativa da Alemanha na manufatura. Certamente, a força de trabalho renomada da Alemanha, conhecida por seu talento e habilidade, está lidando com uma população que está envelhecendo. Benefícios generosos de aposentadoria, um pilar do sistema econômico do país, levaram muitas pessoas a deixarem o mercado de trabalho mais cedo do que o necessário. Embora priorizar a qualidade de vida para os indivíduos seja louvável, essa tendência apresenta desafios para as empresas dentro da Alemanha. Tipicamente, economias avançadas podem mitigar isso ao receber migrantes qualificados de nações com padrões de vida mais baixos. No entanto, a Alemanha tem enfrentado dificuldades nesse sentido também. Trabalhadores qualificados simplesmente não são tão atraídos para a Alemanha quanto são para destinos como Austrália, Canadá, Reino Unido e especialmente os Estados Unidos.
A língua desempenha um papel significativo nessa disparidade, já que o inglês é mais amplamente falado em todo o mundo do que o alemão, mas há fatores adicionais em jogo. Os rigorosos padrões de treinamento da Alemanha, embora contribuam para sua forte reputação na manufatura, frequentemente representam obstáculos para os trabalhadores que buscam fazer a transição para funções de menor qualificação. Os processos burocráticos de certificação podem atrasar a entrada no mercado de trabalho por anos, desencorajando potenciais migrantes. Consequentemente, apesar de seu poder econômico, a Alemanha enfrenta uma grave escassez de mão de obra, com mais de 750 mil vagas de emprego em setores essenciais permanecendo não preenchidas. Além disso, à medida que outros países se esforçam para emular a qualidade da manufatura da Alemanha, era apenas uma questão de tempo antes que alcançassem. Essa convergência diminui a vantagem competitiva única da Alemanha ao longo do tempo. Hoje, a manufatura chinesa reduziu significativamente a diferença em relação à manufatura alemã. A China agora está produzindo carros, baterias, aeronaves e máquinas avançadas que competem diretamente com seus equivalentes alemães. Apesar de ainda fabricar produtos de baixa qualidade, a China demonstrou sua capacidade de competir na manufatura avançada. Curiosamente, agora há mais BMWs produzidos na China do que na Alemanha, o que, embora potencialmente constrangedor em nível nacional, destaca uma oportunidade significativa para a Alemanha. As empresas alemãs podem cobrar preços premium por seus produtos devido à percepção dos produtos fabricados na Alemanha como alternativas de alta qualidade. Embora a realidade possa variar, basta perguntar a qualquer proprietário de Volkswagen, a percepção do consumidor desempenha um papel fundamental. Além disso, o local de fabricação dos produtos se tornou cada vez mais irrelevante. As pessoas frequentemente associam empresas alemãs a produtos feitos na Alemanha, independentemente de onde eles sejam realmente produzidos. Se as previsões de declínio industrial alemão se concretizarem, o país poderá capitalizar sua excelente reputação na produção de bens premium sem os inconvenientes da fabricação doméstica. Reduzir a manufatura na Alemanha é, sem dúvida, uma medida que está atrasada quando comparada a outras economias avançadas. A Alemanha atualmente emprega cerca de 50% a mais de sua força de trabalho em empregos industriais, sugerindo um potencial para aumento da produtividade por meio de ferramentas e tecnologias avançadas. No entanto, há um limite para essa melhoria de produtividade. Embora trabalhadores supervisionando linhas de montagem robóticas possam produzir significativamente mais unidades do que aqueles que constroem carros manualmente, chega um ponto em que a transição para funções de serviço se torna mais vantajosa. Essa mudança envolve a instalação de infraestrutura e o treinamento de equipes em outros países para lidar com operações de fabricação. Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, devem grande parte de seu sucesso a empresas que realizam a maior parte de suas operações no exterior enquanto retêm os lucros domesticamente. A Alemanha, por outro lado, historicamente favoreceu a manufatura interna. No entanto, a transição para longe da manufatura doméstica não é um fracasso, mas sim um passo lógico para uma economia avançada. No entanto, tal mudança acarretaria consequências significativas para uma grande economia como a Alemanha. Qualquer mudança substancial dessa magnitude inevitavelmente terá implicações de longo alcance. Os trabalhadores em toda a Alemanha estão atualmente protestando contra mudanças governamentais nos subsídios de energia e nas regras fiscais, impactando principalmente os setores agrícola e de transporte. No entanto, essa agitação reflete uma mudança mais ampla no cenário empresarial do país. Historicamente, a Alemanha manteve relações harmoniosas entre trabalhadores e empresas, em grande parte devido aos sindicatos poderosos que representam os interesses dos trabalhadores e a estrutura econômica que prioriza os direitos trabalhistas. Esse sistema próspera quando as empresas alemãs dependem de trabalhadores locais. No entanto, a possível transferência de operações para o exterior representa uma ameaça ao modelo econômico igualitário da Alemanha. Mesmo do ponto de vista puramente econômico, a mudança longe da indústria doméstica apresenta riscos. Embora teoricamente, a força de trabalho possa fazer a transição para papéis de serviço mais produtivos, o conjunto de habilidades necessário é diferente. Não há garantia de que essa transição resultaria em empregos melhores para os alemães, potencialmente levando à escassez de empregos. Além disso, manter a reputação da Alemanha pela qualidade é essencial.
Se as empresas alemãs não conseguirem manter os padrões em suas operações internacionais, correm o risco de perder consumidores dispostos a pagar mais por produtos feitos na Alemanha. Em conclusão, enquanto este vídeo se concentra na questão da diminuição da indústria na Alemanha, é essencial considerar o contexto mais amplo da economia alemã. Obrigado por assistir e até mais.